E aí, pessoal, como estão? Vamos aqui revelar com o devido atraso os nossos vinhos do clube do mês de setembro. Setembro que eu não divulguei ainda. Olha só como mais uma vez acumulei 2 meses aí para fazer o vídeo, mas vamos falar rapidamente. E eu vou dar um destaque que o tema do mês de setembro era vinhos e poesia, vocês vão entender o porquê. Bom, primeiro, obviamente, pela seleção escolhida seria a poesia, porque as garrafas têm o nome de... Deixa eu mostrar aqui. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Poesia. Poesia. E a garrafa vem com esse detalhe aqui, coisa mais linda. Esse aqui é o vinho do Plano Essências, hein? Eu já peço até desculpas que eu não estou com os dois vinhos do Essências aqui, porque um deles foi um sucesso tão grande que a gente vendeu tudo. A gente entregou, a gente sempre pede a mais os vinhos do clube para botar alguma coisa na loja, para as pessoas que chegam aqui também conhecerem algumas, esse aqui teve no mês passado, mês retrasado e tal, para elas verem quais são os vinhos que a gente trabalha no clube, né? E também tem uma margem de segurança, mas o outro que não veio foi o Bardolino. Você já ouviu falar do Bardolino? Todos os vinhos do mês de setembro foram italianos. Eu gosto até de falar de poesia, mas eu não vou entrar em tanto detalhe, eu coloquei isso para os membros do clube, mas a questão é a arte que tem por trás de um vinho. Você pode comprar o vinho de um produtor que ele identifica o trabalho dele como uma arte, ele quer entregar o melhor dele para as pessoas, ou alguém que faz um líquido e põe numa garrafa de vidro e quer comercializar e fazer dinheiro com isso, movimentar tal. Então, assim, num primeiro teria um senso de propósito, no segundo teria um comércio, né? Uma produção e venda. Né? Quando você visita uma vinícola, até uma dica que eu deixo para vocês, você visita uma vinícola, é muito claro quando você chega e você é recebido nas vinícolas pequenas pelos proprietários. Você vai ver que ele coloca o amor, ele fala com a emoção dele, da história dele. Então é um pouco disso que eu queria trazer na questão da poesia. Mas vamos falar dos vinhos, né? Não quero passar de 5 minutos esse vídeo. Primeiro era essa linha Poesia do Vêneto, porque além da poesia eram vinhos do norte da Itália. Então não só norte e nordeste, mas norte, né? O norte seria mais o Piemonte, o nordeste aí o Vêneto, mas eu considero tudo lá no alto a mesma coisa e para efeitos de explicação rápida isso vale. Então o primeiro foi um Cabernet Sauvignon, esse poesia do Vêneto, e o outro que estava junto com ele era o Bardolino. Por que eu quis botar esses dois? Primeiro, o Bardolino, porque pouca gente conhece. O Bardolino seria já uma cidadezinha ali no Vêneto. As uvas utilizadas seriam normalmente ali a Corvina, Rondinelli e Molinara, que são as mesmas do Amarone. A Vêneto, que é a terra do Amarone, que é um dos grandes vinhos da Itália. E vinho, assim, ele não vai trazer as características, mas ele vai lembrar um pouco aquela maciez, assim, das uvas antes do apacimento, né? Ele bem frutado, diferente. E esse Cabernet Sauvignon é para aquelas pessoas que falam, Cabernet é tudo forte, Cabernet eu não gosto. Gente, toma um Cabernetzinho desse, maravilhoso. Eu harmonizei isso aqui com uma massa que eu fiz outro dia, uma massa com ragu de linguiça, né? Meu, ficou perfeito, ficou delicioso. Nossa, só de lembrar, me saliva, tão gostoso que foi. E é o convite que eu sempre faço para todos os membros do clube, que quando você vai pegar um vinho italiano, experimentem a vida italiana, né? O que é experimentar a vida italiana? É você ver como é bom a comida culinária deles, a gastronomia deles, com os vinhos deles juntos, né? Uma combinação incrível. Então eu vou ficar devendo o outro rótulo, mas pensem que está aqui escrito poesia, embaixo Bardolino. E aqui tem uma mensagem bonita que é: o vinho da coragem rende ao homem inclinação ao amor. Tá? Poesia é uma questão de você entregar, essa questão do propósito, você entregar o melhor, também é uma questão de amor, né? Lembrando que amor não é aquilo que a gente vê nos filmes da televisão, tá, gente? Vamos superar essa infantilidade aí que vem na nossa programação midiática. Então, Plano Essências foram esses. No Atitude foi um Valpolicella Superiore
delicioso também, nós tomamos aqui. Aqui ele já começa a trazer um ar do Amarone ali, um começo, né? Não o Amarone, pelo amor de Deus, mas ele começa a trazer um ar, assim, aquele gosto um pouco já, aquele amargo do Amarone, tá? Mesmo assim, como a uva começa no apacimento, ele... o vinho já fica mais alcoólico e também muitas vezes aparece meio seco no contrarótulo, tá? Então as uvas são essas, Corvina, Rondinella e Molinara, e já é uma excelente informação para os membros do clube conhecerem o que é um Valpolicella bom, bem feito, tá? Tem uma outra frase aqui no rótulo, que é do Leonardo da Vinci, né? O preço que chegar à felicidade... seja o homem, tá tudo em italiano, então perdoem minha falha, eu não traduzi antes. Um bom vinho, alguma coisa de um bom vinho. Essa é a mensagem do Leonardo da Vinci. Quem ficar curioso, vem aqui na Divinoteca, a gente traduz na hora, tá? Ou se quiser encomenda aí, a gente manda para vocês também, chama no WhatsApp, no Instagram, etc. Ou deixa um comentário aqui no clube para ajudar o nosso canal, né? O outro vinho do Clube Atitude foi um Barbera, esse aqui já do Piemonte. O Barbera, gente, por que eu coloquei? Primeiro, eu acho que eu nunca tinha colocado um Barbera no clube, mas como é fácil você tomar um Barbera. Nossa, esse aqui bem saboroso, Castelvecchio e tal. O Barbera, eu colocaria ele ao lado daqueles Sangioveses mais fáceis da Toscana. Os dois traz, ele traz, eu até acredito que mais fruta do que um Sangiovese da Toscana, dependendo. Peguei um Chianti. Não, Chianti é outra coisa. Tô falando um Sangiovese mesmo, sem ser Chianti, sem ser Descansando, sem ser Rosso de Montalcino ou Brunello. Ele vai ser fácil, esse aqui vai trazer mais fruta e uma baita acidez, igualzinho o Sangiovese. Então, também para complementar portfólio e repertório de vinhos, esse aqui foi uma excelente escolha. Tá? E por último, vamos ao Premium, que foi essa garrafa maravilhosa, que só sobrou uma. É um Barbaresco. Se você olhar no Piemonte, isso aqui já você vê, ó, tem Piemonte e Vêneto. Então foram 3 do Vêneto, 2 do Piemonte. E o Barbaresco, ele já começa a trazer o toque ali de um Barolo, né? Se você olhar na hierarquia dos vinhos ali, o Barbaresco ele já está um pouquinho abaixo do Barolo. E esse aqui é a safra 2014. Isso aqui tá uma joia. Isso aqui a gente colocou na taça. Ele levou acho que umas 3 horas para começar a mostrar. Tá? Então essa aqui foi a seleção do nosso clube. Deixa eu ver se tem alguma coisa, uma informação importante. Ó, grande vinho do Piemonte. 2 anos de barrica. 2 anos em garrafa e parte em barrica de envelhecimento, uma cor vermelha rubi, tem uma corzinha mais clara, engraçado, que ele traz ao mesmo tempo uma cor clara, um tanino, depende de quanto tempo você respirar, ele traz assim uma elegância no paladar, ele traz uma potência, é um vinho assim, uma experiência bem difícil de explicar sem as pessoas conhecerem o que é um Barbaresco com Barolo, tá bom? Então é isso, a seleção tá aqui, os 4, mas pensem, imaginem que são 5 vinhos. E é isso aí, gente. Quem quiser entrar no clube, manda mensagenzinha e até mais!